lecionando para uma classe de jovens adolescentes entre 13 e 18 anos. Eu descobri que alguns deles nem sabiam quem é Jesus. Pedi que fizesse uma redação a respeito do Natal, e um dos rapazes de 16 anos me perguntou: professor, quem é Jesus? Eu pensei a princípio que ele estivesse brincando, mas não estava não. Literalmente ele não sabia quem era Jesus e o que Jesus havia feito, quem Jesus Cristo representava na história da humanidade. Então, mesmo numa cidade como a nossa, católica, cristã, ainda há muitas pessoas que não sabem nada a respeito de Jesus, e tantas outras que acham que sabem, mas também não sabem. Nada melhor do que a Bíblia, a palavra de Deus, para nos falar sobre Ele. Natal após Natal, o mundo tenta explicar a pessoa e as obras do Senhor Jesus Cristo. Em 2003, não sei se você se lembra disso, a revista Época, uma das revistas de maior circulação no nosso país, escreveu vários artigos tentando desmoralizar a história de Natal e tentando desacreditar a história de Natal. Naquela mesma época, a revista Veja, também de grande circulação, já publicou vários artigos comprovando a historicidade de Jesus, comprovando a realidade de Jesus. Mas não se engane não, de vez em quando as revistas trocam de papel, e uma fala bem, a outra fala mal, e tudo isso porque o interesse é sempre econômico. Todos os anos haverá reportagens a favor e reportagens contra a história de Natal. Mas nós não precisamos de uma revista, porque nós já temos a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Nós acreditamos na Bíblia porque ela não foi escrita para agradar aos homens, mas a Bíblia foi escrita para agradar a Deus. A vida de Jesus, ela teve 4 eventos marcantes enquanto ele esteve entre nós. O seu nascimento virginal, o seu nascimento foi algo sobrenatural, jamais repetido. A sua crucificação, que o levou à morte, e a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados. A sua ressurreição, porque ele venceu a morte, ele não ficou no túmulo. E a sua ascensão, porque ele subiu ao céu, num corpo glorificado. Agora, haverá mais 5 eventos importantes no futuro, relacionados ao Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que a história de Jesus ainda não terminou, ainda não acabou. Nós estamos esperando pelo arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos em Cristo. Depois disso vem a segunda volta de Cristo até a terra e o julgamento das nações. Depois, a restauração da nação de Israel e o reino milenar de Cristo sobre a terra. Depois disso tudo, haverá um julgamento de todos os perdidos, incrédulos, no final do milênio, e finalmente haverá novos céus e nova terra. Tudo isso faz parte do plano profético, escatológico de Deus, e todos esses ensinamentos se encontram evidentes na Bíblia Sagrada. Vários eventos da vida de Jesus são comemorados todos os anos. Dentre eles, o nascimento. O nascimento de Jesus é comemorado através do Natal. E também a sua morte e a sua ressurreição são comemorados através da Páscoa ou da Eucaristia. Todavia, o Natal, sem dúvida, é a comemoração que atinge o maior número possível de pessoas. Ontem eu estava ouvindo uma psicóloga falando na rádio CBN que se não fosse o Natal, haveria mais guerras no mundo, haveria mais mortes, haveria mais brigas, haveria mais divórcio, separação, haveria mais tragédias. Ela disse que, tirando o aspecto religioso de Natal, o Natal é um evento muito importante
para a humanidade, principalmente para nós que vivemos no Ocidente. É um testemunho vivo do nascimento do Senhor Jesus Cristo. A única comemoração religiosa que se aproxima só um pouquinho do Natal é o Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. Mas mesmo assim, não chega tão perto. Portanto, eu acho que as igrejas cristãs que estão pregando contra o Natal, dizendo que Natal é uma comemoração pagã, estão fazendo um desfavor para o cristianismo. Meus irmãos, não importa a motivação das pessoas, se elas estão comemorando o Natal por causa de dinheiro, presente, ou porque elas gostam de ingerir bebidas alcoólicas. O importante é que realmente ninguém pode negar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. O primeiro Natal passou desapercebido pela grande maioria das pessoas, mas este evento jamais pode ser esquecido. Então vejamos em primeiro lugar a história da natividade. Lucas 2:1 diz: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Augusto era o imperador de Roma naqueles dias, e ele era um homem muito cruel, arrogante, prepotente. Ele governava o mundo daquela época, e o alistamento foi apenas um pretexto para cobrar mais e mais impostos das pessoas. No caso de Israel, o alistamento não podia ser feito no local de residência, mas o judeu só podia se alistar na região que correspondesse à sua tribo. São 12 tribos, e cada judeu tinha que se alistar na região que correspondesse à sua tribo. Por esta razão, José e Maria, eles eram da tribo de Judá, tiveram que deixar a vila de Nazaré e viajar cerca de 145 quilômetros, provavelmente em cima de um burrinho, até a cidade de Belém. 145 quilômetros para uma mulher grávida. E depois de vários dias de cansaço físico, fadiga, o casal encontrou uma cidade lotada de pessoas estranhas e de pessoas hostis. Não havia lugar nos hotéis, e não havia nenhuma família conhecida em Belém de Judá para abrigar a família de Jesus. Maria estava grávida, já no seu último mês. Ninguém se sensibilizou com a situação dela. José e Maria, então, tiveram que passar a noite no mesmo lugar onde os animais dos hóspedes estavam alojados. Hoje seria o mesmo que estacionamento para os carros. Havia o estacionamento para os animais. E a família de Jesus passou a noite no estacionamento de animais. Meus irmãos, eu já passei pela experiência de ter a família na estrada e nenhum lugar para abrigá-la. Foi no mês de março de 2002, fazia muito frio. Foi depois de uma conferência missionária na cidade de Tampa, no estado da Flórida. E eu tinha que viajar 12 horas de Tampa, Flórida, até a cidade de Greenville, na Carolina do Sul. Como eu disse, estava muito frio naquela noite. Minhas meninas eram ainda criancinhas, e todo hotel que nós parávamos não havia vaga. Naquela semana, eles estavam tendo uma competição muito importante naquela região, e havia muitas pessoas na estrada, e não havia vaga para nós em hotel algum, nem nos mais baratos e nem nos mais caros. E apesar do frio, apesar do sono, apesar do cansaço naquela noite, eu tinha que continuar dirigindo, e dirigindo, e dirigindo, pois o motor ligado do carro aquecia a minha família, mas o motor desligado do carro congelava a minha família. Então eu fui obrigado a dirigir por 12 horas diretas, porque não havia lugar nos hotéis para nós. Maria foi obrigada a dar à luz no meio dos animais, não só porque não havia lugar para eles nos hotéis, mas porque ninguém também sabia que Deus
estava se encarnando entre os homens na pessoa de um bebezinho naquela noite. Tudo isso aconteceu também para que se cumprisse a profecia do Velho Testamento que diz: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, verso 2, estava profetizando sobre o nascimento do Messias. Meus amados irmãos, o que nós aprendemos com isso? Deus controla a decisão dos reis, Deus controla a decisão dos poderosos. César Augusto intentou o mal, ele queria mais imposto, Deus intentou o bem, ele queria que seu filho nascesse em Belém de Judá. Deus sempre se sobrepõe a todos os homens, reis, presidentes, ditadores, governadores, senadores, deputados, até os vereadores de uma cidade, para cumprir o seu propósito. Quem usou o imperador de Roma para cumprir uma profecia bíblica? Deus, sempre Deus. Em segundo lugar, vejamos o grupo de pessoas que ficou sabendo da encarnação do Filho de Deus. As pessoas ao redor do menino Jesus. Jesus veio ao mundo em silêncio. Belém de Judá não soube de seu nascimento. César Augusto não soube que estava sendo usado para cumprir uma profecia do Velho Testamento. Mas algumas pessoas, por divina revelação, souberam do nascimento do Messias. As primeiras foram os pastores de Judá, pastores de ovelhas. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Os pastores, eles representavam, e até hoje ainda representam, as pessoas mais carentes, mais pobres no meio da sociedade. Ou seja, eles representam a maioria das pessoas que durante esses 2000 anos creram, receberam e seguiram ao Senhor Jesus Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios 12, versículos 1, versículo 26, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Veja você que foram os pastores, humildes, pastores de ovelhas, mal cheirosos, eles tinham o cheiro do campo, foram eles avisados do nascimento de Jesus, não os senadores de Roma, nem os escribas, fariseus e doutores da lei, nem os governadores que havia naquela região, nem um soldado romano, mas os pastores foram avisados sobre o nascimento de Jesus. Não são muitos os nobres que são chamados para servir a Deus, mas graças a Deus alguns deles são chamados. Daniel Webster, o grande estadista norte-americano, certa vez na noite de Natal, escolheu participar de uma igreja pequena, uma igreja simples e humilde, que ficava no campo, perto da cidade de Washington. Perguntaram para ele os repórteres: por que você, Daniel Webster, escolheu ir para uma igreja desconhecida, pequena, ao invés de ficar com os demais senadores, congressistas, nas maiores catedrais da capital de Washington? E Daniel Webster respondeu: porque na catedral de Washington, eu sou conhecido como Daniel Webster, o grande estadista, mas naquela igrejinha do campo, eu sou conhecido como Daniel Webster, o grande pecador. Então não há muitas pessoas importantes, muitas pessoas ricas e muitas pessoas nobres que estão seguindo a Jesus Cristo. Na grande maioria, são as pessoas mais humildes, como os pastores, são as pessoas com menos expressão na sociedade, como os pastores. Mas o importante é que Jesus veio para todos os homens. Ele veio para todos os tipos de pessoa. Amém, irmãos? Ele veio para os ricos, ele veio para os pobres,
Ele veio para os famosos e os desconhecidos, ele veio para todos os tipos de pessoa. Agora os pastores estavam apacentando no mesmo lugar onde Jacó, muitos anos antes, apacentava também as suas ovelhas. Eles estavam no mesmo local onde Boaz e Ruth, pais de Jessé, avós de Davi, estavam morando e se casaram, e eles estavam apacentando no mesmo lugar onde o rei Davi, ainda criança, estudava a palavra de Deus e aprendia tudo sobre o Messias. O segundo grupo de pessoas ao redor do menino Jesus, nós vamos ver daqui a pouco, se tratava de um casal de pessoas muito velhas. Mas antes disso, eu queria te dizer por que os anjos escolheram os pobres pastores naquela noite. Por que não escolheram os políticos e os representantes de Roma? A primeira razão, porque os pastores eram homens honestos e de bom coração. Honestos e de bom coração. Veja o versículo 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E porque eles tinham fé na palavra de Deus, eles disseram: vamos pois até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Então a primeira parte, os anjos disseram. A segunda parte, os pastores disseram. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Nesta noite, Deus continua escolhendo os homens bons e os homens honestos. Nesta noite Ele continua buscando bondade, ternura, suavidade dentro dos nossos corações. Nesta noite Ele ainda está buscando aquelas pessoas que sejam humildes de coração, puras nos seus pensamentos, nas suas decisões, nos seus atos. Ele escolheu os pastores não porque fossem pobres. Ele escolheu os pastores de ovelhas não porque fossem, digamos assim, as pessoas mais próximas da manjedoura. Mas eles foram escolhidos porque eles eram homens bondosos, de corações bondosos. E então Deus, através dos anjos, disse: glória a Deus nas alturas, paz na terra, a paz para os homens de boa vontade. Mas agora veja em segundo lugar, Simeão e Ana, um casal de idosos. Eles não eram casados, mas esses dois tinham muitas coisas em comum. O verso 25 diz: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão e Ana representam os verdadeiros estudantes da Bíblia, os verdadeiros conhecedores da Bíblia. Os fariseus estudavam a Bíblia, os escribas estudavam a Bíblia, mas de acordo com as suas ideias preconcebidas, de acordo com as suas preferências. Simeão e Ana não, estudavam-na de acordo com o que estava escrito, sem enfeitar, sem esticar, de acordo com as preferências de Deus. E por causa das profecias do Velho Testamento, eles estavam aguardando a chegada do Messias. Simeão sabia que ele não iria morrer até contemplar o Messias. Já estavam velhos, perto da morte, mesmo assim nunca perderam a esperança. Ana já era uma viúva, e ela passava a maior parte do seu tempo orando, jejuando, servindo a Deus através de boas obras. Sabe, nós temos lá em Goiânia, na igreja mãe, uma dona Ana, literalmente. Ela está com 89 para 90 anos de idade, e a vida dela é orar. Ela acorda de madrugada, começa a orar, passa o dia orando, e vai para a cama orando. Ela ora por todos nós, ela ora por esta igreja. O ministério dela é um ministério de oração. Até recentemente, ela distribuía mais de 500 convites.
todas as vezes que a igreja realizava uma conferência. Então, neste Natal, eu creio que nós precisamos de mais Anas e nós precisamos de mais Simeão ao redor de Jesus Cristo. Pessoas cheias do Espírito Santo e pessoas cheias de boas obras para ofertar a Deus. E o terceiro grupo foi os magos que vieram do Oriente. Eles foram citados em Mateus 2, versos 1 a 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Quem foram esses magos? Eles faziam parte da elite intelectual do Oriente. Eles faziam parte dos nobres da Babilônia. Faziam parte da classe dos filósofos, dos cientistas que havia naquela época, dos médicos e até dos religiosos. Eles habitavam a antiga Babilônia. De onde eles vieram? Eles vieram do Oriente da Babilônia e eles conheciam a história de que um grande rei haveria de nascer na terra da Judeia. Provavelmente essa história fora contada pelos judeus durante o exílio, durante o cativo. Eles ficaram por 70 anos presos e cativos na terra da Babilônia. E provavelmente através dos judeus, aqueles magos souberam que o Messias haveria de vir através da terra de Judeia. O famoso astrônomo Johannes Kepler, ele concluiu através de muitos cálculos que por volta do nascimento de Jesus, houve sim uma estrela especial brilhando temporariamente no céu. A estrela que conduziu esses magos até o local onde Jesus estava. E os magos, eles eram estudantes assíduos da astronomia. Eles acreditavam que qualquer manifestação especial dos astros, das estrelas, era um recado da parte de Deus. Por isso eles saíram da terra deles à procura do grande rei na terra de Judá. E aqueles homens, apesar de pagãos e de bruxos, eles eram bruxos, eles tinham um desejo sincero de conhecer o grande rei da Judeia. Meus amados, Deus sempre vai se manifestar a qualquer pessoa que seja, desde que ela queira conhecer o nome dele. No caso dos magos, Deus usou uma linguagem que eles iriam entender, as estrelas, os astros. Deus usou justamente o meio através do qual Deus chamaria a atenção deles, e eles iriam prestar atenção numa estrela. No nosso caso, muitas vezes, Deus pode estar usando uma esposa, Deus pode estar usando um filho, Deus pode estar usando uma doença, Deus pode estar usando até mesmo uma mensagem da parte do pastor para falar aos nossos corações. O importante é que Deus fala, o importante é que Deus mostra, o importante é que a gente escuta e o importante é que nós consigamos ver. Eu acho que se fosse nos dias de hoje, muitas igrejas não teriam recebido aqueles magos. Eles eram bruxos, eles eram pessoas que trabalhavam e mexiam com o ocultismo. Mas toda pessoa pode, e não só pode como deve, se aproximar de Jesus, porque depois deste encontro, ninguém nunca mais consegue ser o mesmo. Estiveram ao lado de Jesus para adorá-lo, os pastores, Simeão e Ana e os magos do Oriente. A boa notícia é que hoje à noite, eu e você podemos adorá-lo também. E em último lugar, qual que é o significado da encarnação de Cristo? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. O Natal de Jesus
A história do Natal ocupa muitos capítulos no Novo Testamento, porque é um dos fundamentos da nossa fé cristã. Por isso eu sou a favor da comemoração do Natal. Meus irmãos, não importa a data, nós sabemos que não foi em dezembro, provavelmente foi entre o mês de abril e maio, fazia frio, nós achamos que tenha sido entre abril e maio, não dezembro, mas não importa a data, e não importa nem o motivo das pessoas, o que importa é que o Natal é verdade, amém, irmãos? O que importa é que Jesus Cristo realmente veio ao mundo, Ele nasceu, significa que uma das pessoas da Santa Trindade se fez homem e mulher, no sentido genérico, Ele veio ao mundo, se tornou ser humano, fez morada literal entre nós. Paulo transformou a encarnação de Jesus no pilar da nossa fé. Ele disse, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, Deus foi justificado no Espírito, Deus foi visto dos anjos, Deus foi pregado aos gentios, que somos nós, Deus foi crido no mundo, Deus foi recebido acima na glória, amém, irmãos? Este Deus é Jesus Cristo, sem dúvida, significa sem contradição, sem falácia. As revistas estão perdendo tempo, tentando desacreditar o Natal, a encarnação de Jesus. Paulo já disse, sem dúvida também Ele se manifestou, significa, Ele apareceu na terra como uma pessoa real. No Velho Testamento, Deus se manifestou através de uma nuvem, depois através de um pilar de fogo, depois através de um anjo, mas agora no Novo Testamento, Ele se manifestou através da própria humanidade, revestido de carne e osso, como eu e você. O apóstolo João disse, e o Verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, meus amados, Natal é época de presente sim, mas o presente veio de Deus, amém? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No primeiro Natal, Deus deu o seu melhor, Deus deu o melhor que havia no céu, Deus deu o maior de todos os presentes, seu Filho. Neste Natal, você e eu podemos dar o nosso melhor para Deus, a nossa vida. Uma jovenzinha africana, de apenas 12 anos de idade, havia se convertido a Jesus, estava frequentando a igreja, aprendendo mais e mais sobre a palavra de Deus. Ela era muito pobre, não tinha família, e ela via os irmãos da igreja ofertando, entregando seus dízimos, suas ofertas, e ela queria muito também participar das ofertas da igreja, mas não tinha como. Certo dia ela apareceu na igreja com uma boa quantia de dinheiro, e na hora que as ofertas foram levantadas, ela se levantou do seu lugar e depositou uma grande oferta no altar da igreja. A esposa do pastor não achou aquilo muito normal, percebeu que era muito dinheiro para aquela criança, e a procurou depois do culto e perguntou, onde você arrumou tanto dinheiro? E a criança disse, eu sempre quis dar algo de valor para o meu Deus, então eu fui ao fazendeiro de minha aldeia e me vendi como escrava pelo resto da minha vida, em troca deste dinheiro. Assim também, como esta moça, eu e você podemos dar o nosso melhor para Deus, e o melhor para Deus nesta noite é a nossa vida com tudo que nós temos, e a nossa vida com tudo que nós não temos, tudo que nós somos de bom, e tudo que nós somos de mal também, porque uma vez que você e eu
entregarmos as nossas vidas na mão de Deus, Ele saberá o que fazer com ela. Ele só não pode trabalhar na nossa vida enquanto ela não for doada a Ele, de livre e espontânea vontade. Vamos fechar os olhos e orar agradecendo a Deus pelo nascimento do grande Rei.